Fala, gente, canal Brasileiro Atento no ar, passando aí para trazer atualizações aí sobre o nosso ex e presidente Jair Messias Bolsonaro, que está bem, graças a Deus. Ele só realmente essa perseguição psicológica, essa perseguição política do STF em cima do nosso presidente Bolsonaro realmente está o minando, né? E ele que já tem esse problema da facada do Adélio lá em 2018, realmente isso tem minado, né, toda essa perseguição em cima dele, todas essas atrocidades que o STF tem causado, não só no ex-presidente, mas em toda a família dele, mas graças a Deus ele se encontra bem, graças a Deus, e que Deus o proteja, o guarde e console a toda a família nesse momento, principalmente a mulher de Deus que ele tem, que é a Michele Bolsonaro. Pessoal, antes de qualquer coisa, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário também, que é muito importante para esse canal, e ative o sininho de notificações para estar recebendo os próximos vídeos desse canal, tá bom? E assistir os que já foram lançados aí, beleza? Muito obrigado mais uma vez e sem mais conversa fiada, vamos falar aí das críticas que o Luiz Fux, ministro e juiz de carreira único do STF, recebeu do Gilmar Mendes, também ministro do STF. Gilmar Mendes falou que a decisão do Fux ela foi muito incoerente. Ela foi incoerente por causa da condenação das pessoas lá do 8 de janeiro, absolvição do ex-presidente Bolsonaro e condenação do Braga Neto e do Cid. Então, gente, tem algo aí de muito errado nisso tudo. Outra coisa, eu vou trazer inclusive as falas do Gilmar Mendes daqui a pouquinho, mas eu quero falar do que o relator, juiz, imperador, dono do Brasil, Alexandre de Moraes, pediu para o Ministério Público saber por quê que demorou tanto o retorno, e pediu para a PF também. Por que Bolsonaro demorou tanto retornar do hospital para sua casa? Fala para mim se tem cabimento uma coisa dessa, gente. Fala para mim se isso tem cabimento. Só fala para mim. Enquanto isso, o governo que não tem povo, está liberando nada mais, nada menos que 3,2 bilhões de reais de emendas parlamentares do nosso bolso, para deputados e senadores não votarem a anistia, que está programada já para ser votada, segundo o Mota. Apesar que eu sinto calafrio de verdade em ver o Mota rapidamente assim decidindo, falando que vai votar e tá tudo certo. Por quê? Por causa do Centrão e por causa dessas emendas. Então eu peço a você, meu amado, minha amada, encarecidamente, vá à casa, vá em Brasília, vá ao seu gabinete e o cobre, vá às redes sociais dele e cobre a ele para que ele venha votar não com o dinheiro, mas sim com a consciência. Que ele venha olhar para quem votou nele, que ele venha olhar para os que estão presos desde o dia 16, 17 de janeiro de 2023, injustamente a maioria deles. Eu não estou aqui a favor, gente. Pelo amor de Deus, eu não estou aqui a favor de pessoas baderneiras que quebraram coisas ali e tem filmagem mostrando isso. Mas essas pessoas, a maioria delas, não quebraram nada, não fizeram nada, não tentaram contra o Estado democrático de direito, como o relator, imperador, dono do Brasil, que pelo menos ele acha, o Alexandre de Moraes, tem falado claramente e abertamente, não só ele, Carmen Lúcia, Zanin, advogado do Lula, não se esqueça disso, gente. Flávio Dino, inimigo do Bolsonaro, já chamou o Bolsonaro, inclusive, daquele nome lá que eu nem pronuncio dentro da minha casa, como cristão que sou, mas você sabe. Então, o Alexandre de Moraes, que era assim, é assim com o vice-presidente, algo, foi secretário aqui em São Paulo. Então, pessoal, foi tudo combinado, essa sentença que foi dada na semana passada, tá tudo certo. E o único que verdadeiramente, com todo o cerceamento de provas, 70 terabytes de documentos, no prazo que ele deu para ser lido, relido, esquece. Tanto que o ministro Fux fala claramente que ele juntou
algumas pessoas para fazer, estudar, esmiuçar uma parte dessa documentação. Tanto foram 12 horas. A sua fala durou 12 horas, ele esmiuçando ponto a ponto. Os outros foram tudo na onda do relator. Isso já estava certo, isso já estava combinado, missão dada, missão cumprida. Lembram-se disso? Então é isso. Eu vou deixar agora para vocês a fala do Gilmar Mendes em relação ao voto do ministro Luiz Fux. Como vocês costumam dizer, que o voto do ministro Fux está prenhe de incoerências, porque, a meu ver, se não houve golpe, não deveria ter havido golpe, não deveria ter havido condenação. Condenar o Cid e o Braga Neto e deixar todos os demais de fora parece uma contradição nos próprios termos. Se o senhor tivesse na primeira turma, o senhor teria votado junto com o relator? De maneira inequívoca. A sua presença na quinta-feira foi vista como um sinal de união da corte toda diante da divergência do ministro Fux. Era essa a mensagem que você queria passar? Não, eu acho que nós estamos unidos e precisamos nos manter unidos diante desses desafios que se colocam. Nesses 40 anos que estamos vivendo de democracia, nós não passamos por nenhum momento tão grave de ataque às instituições como vivemos durante o governo Bolsonaro e nesses dias finais do governo Bolsonaro e início do governo Lula. De modo que é preciso que uma instituição forte como o Supremo mostre a sua união e a sua fortaleza. Você concorda com isso? Se você concorda, deixa aí o seu comentário. Se você não concorda, também deixa o seu comentário. Eu estou muito longe de concordar com isso. Porque tudo que foi feito foi para a condenação dessas pessoas que já estão presas desde 2023 e agora desses réus. Réus, segundo o relator, vítima, juiz, advogado Alexandre de Moraes. É isso, gente. Tudo isso que o Gilmar Mendes falou é abraçado com as ideias do Alexandre de Moraes. É isso. Ele é o perseguidor, ele é o violador de direitos humanos e ponto. Não tem outra palavra. Só que, como eu já falei em alguns vídeos curtos, e você tem ouvido isso, a hora desse pessoal está chegando. Porque a lei Magnitsky vai pegar cada um deles e seus familiares também. E todos que derem guarida também. O Gilmar está se mostrando muito despreocupado. Todos eles, na verdade. Principalmente esses da primeira turma, com exceção do Fux, estão se achando por cima da carne seca e assada. Mas a hora deles está chegando. Bom, os Estados Unidos têm dado recados. A Câmara dos Deputados falaram que amanhã, dia 17 de setembro de 2025, será votada a urgência desse projeto, dessa PL da anistia. Só que essa PL, ela não pode ser light, ela tem que ser ampla e irrestrita, geral e irrestrita, ponto. Tem que atingir a todos, como lá atrás foi feito. Como lá atrás foi feito. E muitos desses que estão aí hoje, no governo da situação, foram anistiados, certo? Então, é isso, gente. Cobrem os seus deputados, cobrem os seus senadores, que amanhã pode ser, isso vai depender do seu papel, um grande dia para a nossa nação. Um grande dia para a nossa nação. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, abençoe o nosso país, o nosso Brasil. Meu nome é Marcos, esse é o canal Brasileiro Atento no Ar e eu fui. Um abraço. Avante Brasil!